Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal. Sejam bem-vindos no vídeo inaugural desse canal. O objetivo de hoje é mostrar para vocês um piloto, como vai ser mais ou menos a estrutura desse canal. Então, acho que a primeira coisa que eu vou fazer é me apresentar. Meu nome é Dmitry Fraguas Cosma, eu sou engenheiro químico formado, sou empresário e consultor de empresas. E a primeira coisa que me vem à cabeça para apresentar esse canal é contar para vocês um pouco a extraordinária biblioteca do meu pai. Essa biblioteca, ele ocupava um quarto mais ou menos uns 4x3 e tinha livros nas 4 paredes, exatamente do chão até o teto. E eu ficava, obviamente, encantado, né? Lá você podia encontrar livros de português, poucos, de russo, de alemão, de francês também, né? E eu comecei a ler alguns livros dessa biblioteca, né? E até uma certa idade eu li muito. Meus preferidos eram Monteiro Lobato e o Tesouro da Juventude, que era o Google da época, era a enciclopédia, né? Esse Tesouro da Juventude era atualizado, eu tenho até hoje alguns exemplares dessa enciclopédia que eu conservei comigo, né? Então eu lia esse Tesouro da Juventude para ter conhecimento, para me informar. E li praticamente toda a coleção do Monteiro Lobato, né? E aí eu comecei a tomar gosto pela leitura. Eu li muito até uma certa idade, e um livro que me marcou muito na juventude foi o Como Fazer Amigo e Influenciar as Pessoas, né? Esse livro é do Dale Carnegie e que foi publicado pela primeira vez em 1936. Nem eu era nascido ainda, tá? E esse livro é um livro que hoje a gente classificaria de autoajuda, mas meu pai colocou esse livro discretamente numa posição de muito destaque na biblioteca, de forma que eu ia lá pegar o livro. Ele me provocou a pegar o livro para ler. Eu era um adolescente tímido na época, e eu procurava sempre vencer isso de uma maneira sozinha, né? Naquelas parcas épocas, eu procurava me resolver meus problemas sozinho. E esse livro me ajudou bastante, com algumas dicas de comunicação, e também serviu para reduzir um pouco a minha timidez. Aí teve um hiato nessa história de leitor, tá? Depois, trabalhando como consultor, engenheiro e consultor, eu parei de ler não, eu lia livros técnicos que tinham a ver com a minha profissão, com o meu trabalho, né? Isso me trazia, eu fui carregando uma certa frustração por não ter lido clássicos muito conhecidos, e aí eu falei, não, pera um pouco, criei vergonha e fui começar a retomar a minha carreira de leitor. Como é que foi essa minha volta à leitura, né? Depois de ganhar a vida e fazer uma pequena árvore do dinheiro, a minha grande preocupação quando eu me aposentasse era o que fazer depois da aposentadoria. Como que eu ia ocupar um tempo livre que agora eu tenho, né? Mas que antes eu não tinha, na época de um trabalho insano que eu fazia, né? Então eu me aposentei há 5 anos, mais ou menos, e coloquei algumas metas, ou seja, continuar trabalhando em alguns projetos, só que agora com uma diferença. Eu vou escolher esses projetos, eu estou escolhendo esses projetos, e eu faço o que eu gosto de fazer, né? Eu continuei a praticar exercícios físicos, porque aquela ideia de equilibrar a mente e o corpo me parece que é fundamental, né? Até para o indivíduo ser feliz. Continuei fazendo exercícios físicos, agora até com mais regularidade, né? E ler.
Afinal, eu precisava tirar esse atraso. Além disso, eu coloquei como meta viajar um pouco, mas lendo sempre durante a viagem. Quando eu decidi reiniciar, quando eu reiniciei a leitura, né, eu decidi não focar num determinado assunto, num determinado autor ou algum tema. A minha ideia era ler de tudo mesmo. Afinal, eu gostaria de continuar sendo um leitor eclético, de mente aberta. Então, nesse rol de tipos de literatura, eu comecei a ler clássicos, romances, ficção, distopia, livros científicos também, atualidades, alguns livros de autoajuda, bem pouquinho, e bibliografias de pessoas importantes, né? Enfim, ler de tudo, com mente aberta, autores brasileiros e estrangeiros e contemporâneos e antigos. Eu comecei essa nova fase da vida relendo os livros físicos que eu tinha na minha casa. Eu tinha uma pequena biblioteca, você vai acumulando, da família, da esposa, então eu reli alguns livros que eu já tinha lido há mais tempo e terminei de ler alguns livros. Enfim, eu varri aquela pequena biblioteca, eu li tudo que eu poderia ter lido. Mas era pouco. Aí eu comprei um Kindle. Não é propaganda da Amazon, viu? Amazon, se você quiser me ajudar, tá aí. Eu tenho uma assinatura mensal do Kindle, Unlimited, que lá dentro é um preço módico, razoável, não é barato, mas é módico, e que eu consigo pensar lá dentro, escolher vários livros com custo zero ou com um custo muito pequeno. Além disso, ainda não era bastante. Quando alguém me sugeria um título, um livro, um autor, eu precisava pesquisar na internet, e hoje a internet dispõe de muitos livros em PDF. O que eu fiz? Eu transformo esses documentos PDF em MOB ou o AZW3, que são extensões, que são formatos bem reconhecidos pelo Kindle. Tá? E aí eu consigo ler com bastante tranquilidade, fica bem formatado. Alguns não são 100%, essa formatação não é 100%, mas é adequada, dá para ler tranquilamente. Então, hoje, raramente eu leio um livro físico, né? Outra coisa que eu comecei a ouvir audiolivros, mas eu tenho uma dificuldade enorme de ouvir áudios, livros, porque eu não consigo me concentrar. Então, quando eu estou refletindo sobre o que eu ouvi, no caso, eu já perdi a sequência. Então, é muito raro, quando eu vou fazer uma viagem mais longa, uma viagem de algumas horas, então eu tento ouvir alguns audiolivros. Além disso, eu sou inscrito em alguns canais que comentam e indicam livros. Por exemplo, eu vou indicar 2 canais para vocês que me ajudaram muito nesse trabalho. É o Ler Antes de Morrer, da Isabela Lubrano, e é o canal da Tatiana Feltrin. Eles fazem um comentário sucinto, dão algumas coisas muito interessantes sobre as obras, as características, o tipo de linguagem. Então eu aproveitei muito desses canais, muito obrigado para as duas. O que mais? Deixa eu pensar. Eu tenho, na internet existem algumas listas e algumas sugestões de livros para serem lidos. E eu uso muito essas listas para me inspirar e decidir o livro que eu vou ler. Mais uma, eu mantenho também uma lista de livros que eu li
e numa planilha de Excel bem simples, onde tem lá o título do livro e o autor, sempre atualizada. Termino de ler um livro, anoto lá. Além disso, eu insiro lá comentários, né? Tem um recurso de comentários no Excel, eu comento, faço uma pequena sinopse, o que eu achei, né? E comento um pouquinho sobre o livro, sobre o autor, curiosidades, enfim, esse tipo de coisa. Então, isso tem me ajudado bastante a fazer esse trabalho que eu estou me propondo a fazer agora com vocês. Por que eu estou criando esse canal, pessoal? Eu tive muito estímulo dos meus filhos, que têm canais de YouTube também, e que me convenceram e estão me ajudando a tocar esse novo projeto, né? Estão me ajudando a levantar a me incentivar a trabalhar e a tocar esse novo projeto, tá? Esse canal vai me dar um trabalho agradável, que eu gosto de fazer, e também vai ajudar as pessoas. E deixar registradas as minhas impressões sobre esses livros. Assim eu acho que eu vou conseguir mantê-los mais tempo em minha memória. É interessante, nesse ponto, dizer que o brasileiro, eu não vou dizer que ele não gosta muito de ler, mas comparado com outros países, o brasileiro lê muito pouco, né? Acho que foi em 2019, foi feita uma pesquisa que diz que 44% da população afirmou ter lido ao menos um livro completo no período de 3 meses. Então, acho que é até falso essa pesquisa aí, eu não acho que nem isso dá. Tá? Então eu acho que um canal com essa proposta que eu estou fazendo vai poder ajudar e estimular as pessoas a lerem. Só para ilustrar, né, países que têm uma leitura, onde os leitores são muito ativos e frequentes, né, como Finlândia, Noruega, Islândia, Suécia, né, esses leitores têm acesso muito facilitados às bibliotecas públicas. Então, praticamente, lá eles não precisam comprar um livro físico. Estava fazendo até uma conta outro dia, né? Se eu fosse comprar livros físicos, um livro físico hoje está da ordem de 30 a 40 reais. E eu dispensaria, no mínimo, por mês, uns 300, 400 reais de compra de livros físicos, né? Então, o Kindle é uma boa solução para isso. Por exemplo, meus netos moram no Canadá e já são leitores vorazes. Toda semana eles vão a uma biblioteca pública e que existe praticamente nos bairros, nas cidades da periferia. Lá eles não chamam de periferia, que existem nos aglomerados urbanos. Tem muita biblioteca pública espetacular, eu já tive oportunidade de visitá-los. Então lá eles pegam 3 a 4 livros por semana que leem regularmente. Tudo absolutamente grátis. Então, o que eu quero com esse canal? Eu quero incentivar as pessoas a ler, e com essas resenhas eu pretendo estimular o hábito de leitura para todos. Vale a pena, pessoal. E divulgar livros interessantes e aqueles que eu já tenha lido, né? E à medida que o canal for evoluindo, e a gente pode alterar esse conteúdo, né, para adequar o gosto dos leitores. Outro objetivo, vamos ver como é que nós vamos fazer isso, seria interagir com os seguidores com o objetivo de manter uma rede de leitores. O que você pode encontrar nesse canal?
resenhas sobre obras notáveis, indicações de livros, detalhes e curiosidades sobre livros apresentados. É importante frisar que nesse canal eu não quero fazer uma análise filosófica, sofisticada e rebuscada dessas obras, né? Afinal, eu nem estou qualificado para isso. Então, eu gostaria que vocês entendessem essa resenha como uma recomendação, né? E de um simples leitor, com a visão de um simples leitor. Eu estou me colocando nessa posição nesse canal. Vamos dizer assim, se houvesse um personagem, eu seria um leitor como vocês. Esse é o meu objetivo. Eu quero postar nesse canal mais ou menos um vídeo por semana, de forma regular. Depois, com o avançado do canal, com melhorando minhas experiências, eu posso mudar essa frequência, tá? Então é isso, pessoal. Gostaria de que vocês me seguissem. Essa é uma pretensão bem legal, que eu vou precisar disso para continuar mantendo o meu estímulo e até mantendo a minha leitura. Veja como vocês vão me ajudar. Então, se vocês se interessarem por essa proposta do canal, comentem e deem sugestões. Todas elas serão bem-vindas e eu me comprometo a analisar essas sugestões e adotá-las se for o caso. Se vocês gostaram da proposta, agora eu vou falar aquele chavão, né? Se vocês gostaram da proposta, não se esqueça de se inscreverem no canal, dar aquele famoso like, clicar no sininho de notificações e compartilhar entre seus amigos, e assim vocês vão ajudar bastante o crescimento do canal. É isso, e assistam o próximo vídeo, que vai ser a resenha número 1, vai ser sobre a obra-prima Moby Dick, de Herman Melville. Obrigado, até a próxima e mãos à obra.